E agora sim, com muita emoção, que nesse dia 11 de agosto de 2022, temos a honra de dar início. É assim mesmo, é muita emoção, é muita gente chegando. Temos a honra de dar início ao ato de leitura, a Carta das Brasileiras e dos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Nós vamos chamar aqui o diretor da Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, professor Celso Campilongo. Quanta alegria, quanta emoção. Falar para o pátio da escola onde eu estudei. Falar para o pátio da escola que eu tenho a honra de dirigir. Falar para um território, estes que estão pisando aqui no pátio e os outros que estão pisando aqui no largo, vale lembrar, como hoje é dia 11 de agosto, dia de criação dos cursos jurídicos no Brasil, dia de instituição da cidadania entre nós, porque é com o direito que se institui a cidadania. Ser cidadão é sinônimo de ter direitos. Isso significa o dia 11 de agosto. As duas primeiras escolas criadas no Brasil foram a do Recife, que antes funcionava em Olinda, depois mudou-se para o Recife, e a nossa, a do Largo de São Francisco. As duas mais antigas, duas co-irmãs. E vi aqui muitos colegas da Universidade Federal de Pernambuco, a qual pertence a Faculdade de Direito, de 1827, como a nossa co-irmã, aqui presentes. Eu saúdo a todos os professores, estudantes, advogados formados em Pernambuco, pela presença e pela solidariedade com este ato. Mas nós temos uma diferença com a nossa querida co-irmã. Nos possibilitou a história que em todo o vasto território nacional, o espaço que vocês pisam seja o único no Brasil inteiro, onde se estuda, se cultiva e se respeita o direito há 195 anos. Vocês estão pisando um território sagrado. E é deste território que hoje não representa um pedacinho do velho centro de São Paulo, ou um pedacinho ainda menor da grande metrópole que se transformou São Paulo de 1827 para cá. Este é um território sagrado porque representa o respeito ao direito no Brasil. Este ato é um ato pelo Estado Democrático de Direito sempre. O que significa isto? O que é o Estado Democrático de Direito sempre? Estado Democrático de Direito Estado Democrático de Direito tem muitas definições, nós podemos dar uma destas muitas sintética. Significa, em primeiríssimo lugar, a observância do princípio da legalidade, o respeito às leis, tudo isso que não estão querendo fazer com a nossa legislação eleitoral. Estado Democrático de Direito significa também princípio da publicidade daquilo que acontece no processo eleitoral, da publicidade e da confiança que se deposita no sistema eleitoral. E a combinação de legalidade com publicidade me permite caminhar para o terceiro elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, que é o controle da legalidade e da publicidade pelas instituições com competência para fazê-lo. No caso das nossas eleições, uma, e apenas uma, o Tribunal Superior Eleitoral.
O resto é gente sem competência jurídica e sem competência moral para se intrometer no processo eleitoral brasileiro. Mas o Estado democrático de direito, sempre, ele não é apenas legalidade, publicidade e controle. Por trás desta ideia, existe uma outra regra. Uma outra regra absolutamente indispensável para o mundo do direito e também para o mundo da política. Num Estado democrático de direito, o direito controla e dosa o uso da força. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Muito obrigado. Para nossa primeira leitura, primeira fala do ato, considerando que estudantes são a razão de ser da faculdade, chamamos ao púlpito a presidenta do Centro Acadêmico 11 de Agosto, Manuela Moraes. Prezados e prezadas, tenho nome, me chamo Manuela Moraes. Sou a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto e, em nome da nossa entidade, saúdo todas as organizações, estudantes e personalidades presentes nesse espaço. Não há dúvidas do marco histórico que a presença de cada um aqui representa. Como a primeira entidade estudantil fundada no Brasil, consideramos que era preferível que não houvesse, após 45 anos, a necessidade de uma nova Carta aos Brasileiros. Hoje, no entanto, surge como tarefa democrática a união de diversos setores da sociedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração inteira de lutadores deram a vida para conquistar. É por essa razão que nos congregamos hoje. Além dessa tarefa, faz-se necessária uma nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras para atualizá-la frente ao novo paradigma de lutas que estão colocadas na atual realidade nacional. Se antes as universidades eram para poucos, hoje novos rostos, cores e saberes diversificam os espaços de poder político e intelectual no Brasil. Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos, uma nova intelectualidade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas. Temos lutado permanentemente para garantir que essas conquistas sejam um ponto de não retorno e não uma exceção à regra. E é por isso que nos sentimos honrados em sintetizar nesse espaço a explosão de potência e de possibilidades que um Brasil popular pode representar. O dia 11 de agosto, nesse contexto, não deve ser apenas uma reação frente às intenções golpistas que rondam o Brasil, mas sim uma assembleia na qual aqueles e aquelas que se indignam com as injustiças do nosso tempo realizam um pacto coletivo para pensar para além da democracia atualmente existente. Dessa maneira, é preciso ousar sonhar e caminhar no sentido da luta por uma democracia ainda inexistente no país. Não queremos a democracia da fome, a democracia das chacinas e tampouco a democracia dos ricos. Queremos a antítese da democracia que temos hoje. Em outros termos, a democracia da diversidade, a democracia dos trabalhadores, uma democracia real. Queremos a democracia dos povos, a democracia de todos os povos e todos os povos na democracia. Não somos ingênuos ou irresponsáveis. Sabemos que o caminho para esse projeto passa pela luta contra qualquer retrocesso na nossa atual ordem política.
Trilhar o caminho da nossa luta é mais tranquilo se não houver obstáculos na estrada. E caminhar juntos é imprescindível. Entendemos que ser jovem, como nós somos, é não ter medo de denunciar o governo que quer implodir as pontes existentes no nosso caminho até a democracia real. Jair Bolsonaro ataca as liberdades democráticas não apenas quando questiona a segurança das urnas ou quando vocifera frente às instituições. Os cortes bilionários nos recursos da educação também são um ataque à democracia. A democracia sangra quando o governo nomeia interventores nas reitorias das nossas universidades. A democracia... A democracia é sequestrada quando faltam vacinas, quando, em meio ao crescimento do desemprego e da desigualdade social, não há taxação de grandes fortunas. O povo, e portanto a democracia, morrem quando 1% concentra a riqueza do restante das brasileiras e dos brasileiros. É por isso que a defesa democrática não pode ser uma abstração formal. Deve ser, na realidade, uma luta material pelo direito ao pão e pelo direito à poesia. Só assim será possível honrar o sangue dos jovens que sacrificaram as suas vidas por esse sonho. Nesse sentido, como representante dessa juventude que sonha, saúdo parte daqueles estudantes da São Francisco e da Universidade de São Paulo, que deram a própria juventude para que a nossa voz ecoasse no dia de hoje. Arno Reis, presente. Henrique Sintra Ferreira, presente. Vânio José de Matos, presente. João Leonardo da Silva Rocha, presente. Alexandre Vanucci Leme, presente. Em nome de todos eles, conclamamos: ditadura nunca mais. Não obstante, ecoamos a memória de toda a juventude negra e periférica que teve os seus corpos e os seus sonhos assassinados pela violência do Estado. Sim, é preciso lembrar de todos aqueles que foram esquecidos pelo Estado de Direito. João Pedro, Chico Mendes, Dom e Bruno, Marielle Franco. Neste ato histórico, pisamos no mesmo terreno sobre o qual Luiz Gama aprendeu a lutar por um país sem reis e sem escravos. É uma enorme honra, ao 11 de agosto, continuar sendo o construtor da Estrada da Liberdade, de qual Gama foi pedra fundamental. Como afirmou outro mestre negro originado pelos Brasis presentes no Brasil, uma palavra puxa a outra, uma ideia traz a outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. É com esse espírito de luta que iremos derrotar o ódio, que barraremos o fascismo nas urnas e nas ruas. Fazemos o chamado a cada estudante brasileiro: estejam em alerta, preparados e fortes. Ocuparemos as ruas em defesa das liberdades democráticas e dos nossos direitos. É por meio do sonho da juventude que a flor da democracia rasgará a rua. Viva a juventude, os estudantes e o movimento estudantil. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela. E antes de dar início à leitura, faz-se necessário uma justa homenagem aos 21 subscritores e subscritoras da Carta aos Brasileiros de 1977, que, passados 45 anos, reafirmam seu compromisso com a democracia e assinam a Carta às Brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito.
saudamos. E com o acompanhamento do músico Emiliano Castro, nesse momento, em memória de todas as pessoas que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora, chamamos para fazer a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito. A professora da Faculdade de Direito da USP, da Faculdade Zumbi dos Palmares, Eunice de Jesus Prudente. Chamamos também a professora da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallari Bucci. Um dos articuladores da Carta aos Brasileiros de 77, o ex-ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Flores da Cunha Bierrembar. E chamamos também a professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Liberatore Silva Bechara. Uma autodescrição para acessibilidade. Eu sou uma mulher preta, cidadã negra, cidadã brasileira negra, uso símbolos importantíssimos das comunidades de matriz africana, das religiões de matriz africana. Estou vestida de amarelo, uma das cores do meu santo, Oxum. Eu sou Maria Paula Dallari Bucci, faço também a minha autodescrição para que aqueles que não puderem me ver façam ideia de quem eu sou. Eu sou uma mulher branca, de ascendência italiana, estou vestindo um blazer amarelo, um colar de pérolas e uso óculos. Meu nome é Flávio Flores da Cunha Bierrembar. Formei-me aqui no ano de 1964. Fiz parte da primeira geração acadêmica pós-ditadura Vargas, que teve os seus direitos tolhidos e ameaçados. Resistimos. Visto camisa vermelha e gravata vermelha, em homenagem à cor dos advogados, em homenagem à bandeira do Largo de São Francisco. Eu sou Ana Elisa Bechara e, para as pessoas que não me podem ver, eu sou uma mulher morena, descendente de italianos, negros e índios, e estou vestida com um blazer branco e uma calça branca. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito
aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. A nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Nós sabemos deixar de lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Lago de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas,
bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! Uma iniciativa de antigos alunos que foi carinhosamente encampada por essa casa. Nosso compromisso de vida com a democracia assim o exigiu e hoje nos reunimos novamente no exato local onde há 45 anos foi lida a primeira carta aos brasileiros. Nós saudamos não só todas as pessoas reunidas aqui no Pátio das Arcadas, mas também todas aquelas que estão nos assistindo pelos telões do Largo de São Francisco, em vários pontos da cidade de São Paulo e do Brasil. Esse ato está sendo transmitido pelo canal oficial da Faculdade de Direito e atos simultâneos estão sendo realizados em todas as capitais do país. O pátio da faculdade ficou pequeno. Hoje, a Carta às Brasileiras e Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito já tem mais de 900 mil assinaturas e chegaremos em 1 milhão. É uma ampla adesão que reforça o caráter republicano, democrático e diverso da Carta e deste ato. Muito obrigada à leitura da Carta. Esse é um compromisso de mais de 900 mil pessoas que assinaram essa carta e em breve, com certeza, seremos milhões. Afirmando e reafirmando que se em algum momento a democracia estiver em risco, nos juntaremos para dizer em alto e bom som que esse país tem memória. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Estado de Direito sempre. Aviso prévio a todos aqueles que tentam contra a democracia, todos aqueles que negam a democracia, todos aqueles que querem o poder concentrado nas suas mãos para exercer a tirania. É um aviso prévio. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Muito obrigado. Salve, salve todos estudantes desse Brasil. Brasil.